Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um imenso prazer estar aqui novamente. Nessa casa tem uma energia muito boa. E nesse primeiro momento eu gostaria de convidar a todos a fecharem seus olhos para que a gente possa fazer uma prece. Gostaria de pedir à espiritualidade amiga aqui presente que abençoe cada um de nós, para que possamos levar no coração a mensagem que vai ser dita hoje, para que possamos ir para os nossos lares melhores do que nós chegamos aqui. Que possamos ter uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de confiança no nosso Criador. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje eu vou repetir aqui uma palestra, né? Eu recebi essa orientação aqui dos dirigentes da casa. Eu fiz essa palestra numa terça-feira e hoje eu vou repetir para as pessoas que frequentam aqui na segunda. E o tema da minha palestra, ela tem uma palavrinha muito pequenininha. O tema é fé. Então, eu gostaria de discutir com vocês, nessa meia horinha, sobre essa palavra, fé. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, o título do capítulo é A Fé Move Montanhas. E ali, Kardec coloca algumas passagens do Evangelho de Jesus e faz alguns comentários. E temos aquela passagem, né, da montanha, exatamente, né, que os discípulos perguntam para Jesus sobre a fé, e ele fala: homens de pouca fé, se pedisse para aquela montanha se jogar ao mar, ela se jogaria. Mas eu escolhi uma outra passagem que é um pouco menos discutida, que é a passagem da figueira seca. E nessa passagem, né, Jesus está caminhando com os apóstolos no final de dia, e aí o Jesus humano sente fome e vê uma árvore bonita, frondosa, uma figueira. E ele vai até aquela figueira e de repente, a hora que ele vai pegar um fruto, a árvore não tem fruto. E Jesus amaldiçoa aquela árvore, né? E fala: olha, que você seque, enfim, usa algumas palavras. No outro dia, quando eles se levantam, realmente aquela árvore estava seca, né? E aí o Pedro, sempre, né, ele pergunta para Jesus: mas como você conseguiu isso, né? E aí vem a famosa frase de mover montanhas, né? Então, por que eu escolho essa passagem para começar essa palestra? Porque essa passagem, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Jesus nunca agia de uma maneira aleatória. Tudo que Jesus fazia sempre tinha a intenção de deixar alguma mensagem. E se lembrando que naquela época, o grau de intelectualidade dos humanos, né, dos espíritos daquela época, era menor do que hoje. Então era necessário você ter exemplos mais fortes e até com ações, né, os ditos milagres, né, para mostrar que realmente as coisas aconteciam. Mas Kardec faz uma discussão interessante sobre essa passagem. Porque, além dele comparar com a fé, ele compara essa figueira também a homens e doutrinas que são vazias, que às vezes de longe são bonitas, né? São frondosas, mas quando você vai buscar, não existe um fruto, né? E eu acho interessante essa discussão, porque hoje cada vez mais, né,
eu percebo que as pessoas estão buscando algo em alguma coisa que seja mais bonito do que tenha conteúdo de fato, né? Então é um primeiro ponto para a gente pensar. Onde eu estou buscando de fato aquilo que eu preciso, né? Eu preciso de templos lindos, bonitos, que me deixam espantado, né? Que me causam uma comoção ao olhar? Ou eu preciso realmente de algum lugar onde eu tenha conteúdo mesmo, né? Que eu saia de lá alimentado da alma, né? Então fica um primeiro ponto para a gente pensar e eu convido vocês, né, depois a ver a discussão de Kardec, que é bem interessante, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, e agora eu queria fazer uma perguntinha para vocês, duas na verdade. A primeira, né, inclusive serve para mim, é o que nós viemos fazer aqui hoje? O que nós viemos buscar? O que nós estamos procurando? Eu tenho certeza que cada um aqui tem um problema pessoal, seja ele de saúde, seja a perda de um ente querido, seja um problema financeiro, né? O que nós estamos buscando, de fato? E a segunda pergunta é: o que seria essa palavrinha pequenininha fé? E antes da gente discutir um pouquinho sobre a etimologia da palavra, pensar no que Jesus falava para quem buscava ele durante os evangelhos, que Jesus fazia exatamente essa pergunta. Quando a pessoa chegava para pedir uma cura, Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Porque às vezes a gente busca as coisas sem saber o que a gente quer, né? A gente quer respostas, né, para um certo problema, mas de fato a gente não tem certeza do que a gente está buscando. E depois, quando ele curava, né, ou praticava ali o milagre, Jesus falava o quê para essas pessoas? Vá em paz, a tua fé te curou. E o que é essa fé, né? O que é a fé, essa palavrinha? Né? Segundo alguns estudos, se a gente perguntar aqui, se eu perguntar para 10 pessoas, pelo menos 9 vão falar que, se eu falar assim, ó, me fala um sinônimo de fé. Se eu perguntar para 10, umas 9 vão falar o seguinte: fé é igual a acreditar. E aí que está um detalhezinho. Acreditar, né? A palavra acreditar, por si só, principalmente no português, é alguma coisa que gera às vezes um pouco de dúvida, né? Porque às vezes você pergunta para a pessoa, quem nunca passou por isso? Olha, que hora que você vai estar lá? Ah, eu acredito que umas 9, 9h30, né? Assim. Se eu perguntar, né? Imagina que a gente vai fazer uma viagem de avião. E aí a gente está lá com o piloto, a gente tem um bate-papo com o piloto e a gente pergunta assim para o piloto: ó, deixa eu perguntar, você acredita que esse avião voa aqui? O cara vai falar assim: olha, rapaz, eu acho que sim, eu acredito que sim. Não gera um pouco de dúvida na gente? Gera dúvida. Mas, na verdade, a palavra fé, né, na etimologia, lá se a gente pegar na base do hebraico mesmo, não é acreditar. Fé significa confiar, que é diferente de acreditar. É? Então, se você pergunta para o piloto de avião: olha, você acha que esse avião voa? Ele vai falar assim: olha, eu confio que sim, porque isso aqui ele passou para os mecânicos, foi feito todo um trabalho, então eu confio. Eu vou pilotar esse avião porque eu confio que ele vai voar. Né? Isso já passa um pouco mais de segurança para a gente, não é verdade? Então veja como que é interessante quando a gente começa a pensar na questão das palavras mesmo.
E dentro dessa palavra confiar, que eu gostaria de fazer algumas discussões com vocês. E quero levantar 3 pontos para mostrar que se realmente a gente está trabalhando a nossa fé, está trabalhando o nosso confiar naquilo que a gente veio buscar, ou se de fato a gente só está mais ou menos acreditando. Então, o primeiro ponto, gente, para a gente ter fé, para a gente confiar naquilo que a gente busca, é a questão do conhecimento. Vamos pensar, simplesmente assim. Acabei de conhecer uma pessoa ali na rua, acabei de conhecer. Aí eu vou chamar ela para entrar dentro da minha casa, vou falar, ó, entra aqui, pode ficar à vontade, eu vou dar uma saída, fica à vontade aí, pode dormir, faz o que você quiser. Vocês confiam em deixar uma pessoa que vocês não conhecem dentro da casa de vocês? Pode até ser que algumas pessoas, né, desprendidas do material, vamos pensar assim, pode ser que sim. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Porque a pessoa não confia ainda naquela pessoa, que ela não conhece aquela pessoa, né? Ninguém pede para alguém cuidar da casa quando a gente não confia naquela pessoa que vai cuidar da nossa casa, né? Como que a gente pode pedir alguma coisa, buscar na fé, seja no espiritismo, né, em qualquer outra religião, se a gente não conhece aquilo que a gente está buscando? Nós precisamos ficar íntimos daquilo que a gente está buscando. Ou seja, se nós estamos buscando, se nós temos uma fé no nosso Criador, no nosso Deus, a gente precisa estar íntimo de Deus. Precisamos conhecê-lo de fato, de verdade. E como a gente conhece? Eu estava sentado aqui, passando vários slides e vários slides me dando insights para eu até falar aqui na palestra com vocês, coisas que eu não havia preparado. Mas aqui passou. O que vocês têm? Olha a biblioteca aqui, que maravilha. E aqui passou, né? Gente, começa o Espiritismo pelas obras básicas de Kardec. A gente precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas eu não gosto. Lê a Bíblia. As obras básicas de Kardec. Senão a gente não vai conhecer aquilo que a gente está buscando. A gente não vai ter confiança, não vai ter fé naquilo que a gente está buscando, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que a fé exige é o caráter. Pessoal, se tiver, por causa da chuva, se estiver baixo, eu vou dar uma aumentadinha no meu tom de voz, tá? Se não estiver escutando. O segundo ponto é o caráter. Porque é o seguinte, gente. Nós podemos ter uma relação com uma pessoa 50 anos. Se em 5 minutos aquela pessoa fizer algo que nós não vamos gostar, acabou a confiança naquela pessoa, né? Eu posso ser casado há 50 anos com uma mulher. Se em 5 minutos eu descobrir que ela me traiu, a confiança acabou. Eu estou trazendo uns exemplos mais simples para a gente colocar isso na cabeça. Então é o seguinte, eu estou pedindo algo para Deus. Tudo bem, eu estudei, eu fui atrás, eu estou íntimo dele, agora eu estou pedindo para ele. Só que se eu não manter o meu caráter, aquilo que eu estou pedindo a Deus não vai acontecer. E perceba que essa relação, ela é desproporcional mesmo. Porque o caráter de Deus é imutável. Ele nunca vai trair a gente. Mas a gente sim. A primeira
coisinha a gente dá uma escorregada. E aí, gente, temos que voltar para trás, reconquistá-lo e manter o nosso caminho. Não é fácil, né? Então, confiança, caráter e agora o terceiro pilar da fé. Que esse, na minha opinião, é o mais difícil. A paciência. Tá? Porque nós somos seres imediatalistas. E nós estamos ficando cada vez mais imediatalistas. Os espíritos que estão encarnando agora estão cada vez mais imediatalistas. Quem tem filho aqui, mais ou menos de uns 12, menor que 12 anos? Quem tem? Levanta a mão aí, por favor. Ninguém, gente? Tem filho? Pré-adolescente? Vocês já perceberam como eles querem que as coisas aconteçam rápido? Quem tem neto, então? Levanta a mão. Eles querem que as coisas aconteçam rápido. Né? Na minha época, eu não sou tão velho assim, né? Mas na minha época, eu ia assistir desenho animado, eu tinha que ficar esperando a hora que fosse passar o desenho animado. Hoje, o meu filho cata o telefone e fala assim, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Não tem mais paciência. E isso está... Eu estou dando um exemplo dos pré-adolescentes de hoje para ficar mais fácil, mas isso está se refletindo na vida nossa de adultos também. Né? A gente hoje pega o nosso carro e, parece que a gente nunca tem tempo para nada. Corre. É terrível, terrível. Nós não temos mais paciência. E sabe aquela coisa que todo mundo fala? Calma, no tempo de Deus. É verdade. Porque eu estou pedindo uma coisa hoje aqui. Deus, eu quero essa bênção na minha vida. Mas Ele, inteligência suprema, Ele sabe a hora que Ele vai te dar aquilo lá. E talvez não seja agora. Talvez vai demorar um mês. Talvez vai demorar um ano. Talvez vai demorar 3 reencarnações. Então daqui 300 anos eu vou ter o que eu estou pedindo hoje? Sim. Porque Deus sabe o momento certo de fazer aquilo acontecer na sua vida. E um ponto, né? Eu não sei se todos são estudiosos da doutrina espírita aqui, mas um ponto que a gente tem que pensar, e é difícil, gente. Até quem estuda a doutrina espírita há muito tempo, às vezes a gente percebe essa falta de fé. Nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. O espírito não morre. Nós estamos numa existência, mas o nosso espírito, ele já vem de muitas existências e vai ter muitas outras existências. E a gente não consegue entender isso. Né? A gente não consegue. A gente quer que as coisas sejam rápidas. Essa é a nossa falta de fé. A falta de paciência. Eu não sabia disso, tá? Eu, estudando para a palestra, eu queria trazer um exemplo prático e pesquisando. Quando você planta um pé de café, sabe quanto tempo você vai demorar para colher café? Quanto tempo vocês acham, gente? Os mais antigos, 5 anos. Plantei o pé de café hoje, 2024. Eu vou colher café em 2029. A natureza, ela já dá essas dicas pra gente. As coisas não são instantâneas. A gente que está tornando instantâneo. E isso está nos refletindo em muito, mas muita dor,
para esse momento que nós estamos. Se vocês pesquisarem rapidinho na internet para saber a quantidade de pessoas que tomam ansiolíticos hoje em dia, é absurdo. É absurdo. Né? Nós estamos uma geração sem paciência. Né? Sem paciência. Tudo isso é reflexo dessa vida louca que nós estamos vivendo. Então, para eu praticar minha fé, conhecer a Deus, manter o meu caráter e ter paciência. É fácil, pessoal? Eu diria que o terceiro é o mais difícil. E às vezes as pessoas acham que eu fazendo a palestra, essa palestra de fé eu já fiz em vários centros espíritas. As pessoas acham que eu sou uma pessoa de paciência. E eu trago a minha esposa junto às minhas palestras para quem tiver dúvida, pergunta para ela que eu não tenho paciência nenhuma. A gente precisa treinar isso. Aumenta mais? Desculpa. Se eu vir mais aqui, melhora? Melhora? Então é isso. Né? Bom, eu vou ler para vocês um poema que foi psicografado pelo nosso querido Chico, do espírito, ou né, é uma entidade feminina, vocês já devem ter ouvido falar, Meimei. É que é difícil a gente falar, né, da espírito, né? Do espírito Meimei. E olha o que Meimei passa para a psicografia de Chico. O poema começa assim, ó. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo e por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade armafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotinando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, esse poema foi a inspiração para essa palestra. E ele resume muito bem tudo o que eu quis passar para vocês. E a parte que eu mais gosto é essa daqui, ó, que é o maior puxão de orelha. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque é o seguinte, gente, seja nessa encarnação, seja na próxima, todos nós vamos passar por algum tipo de problema. Todos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. A gente precisa passar por isso. Só que é melhor a gente passar confiando em Deus ou perdendo a confiança? Né? E para finalizar, eu queria contar uma história rapidinho de uma coisa que aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu, há uns anos atrás, perdeu um filho de 22 anos num acidente de carro. Muito trágico.
Ele perdeu a fé completamente. Perdeu a fé. Eu convidei-o várias vezes a participar do centro espírita para entender. Ele se negava, foi em outras religiões e também totalmente perdido, né? Eu não imagino a dor que esse amigo passou, porque Deus não, graças a Deus, graças a ele não me permitiu e tomara que nunca me permita passar. Mais uma vez, ali no nosso lar, uma vez por ano, tem um trabalho maravilhoso lá no Centro Espírita Nosso Lar, que vem um médium do Sul, e ele é muito bom, e ele faz as cartas psicografadas, cartas consoladoras. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, esse amigo meu estava lá. Fui lá, cumprimentei e tal. Só que por um problema eu precisei ir embora mais cedo e não fiquei até o final, até a entrega das cartas. Eu estava em casa já no domingo, finalzinho de tarde, meu celular vibra, ele mandou assim para mim: Guto, o meu filho mandou uma carta para mim. Aquilo já, né? E eu pedi com tanta fé ali, e só para explicar rapidinho para vocês, eu fui, porque há um tempo atrás eu perdi um tio, que ele infelizmente tirou a vida dele. Irmão da minha mãe. E minha mãe é a irmã mais velha. A minha mãe sempre teve com os irmãos dela aquela situação de como se fosse uma mãe também, né? Era uma protetora. E esse meu tio tirou a vida dele, a minha mãe ficou muito mal, hoje ela já está mais conformada. E passou um tempinho, a minha avó ela estava com Alzheimer, e aí a minha tia, na época, fez uma burrada de contar para minha avó que meu tio havia se suicidado. A minha avó ficou muito emocionada e veio a falecer também 20 dias logo depois que meu tio havia. Você imagina a dor da minha mãe, né? Perdeu o irmão, logo em seguida perde a mãe. E eu fui até lá com a intenção de pedir uma carta para minha avó, né? Para ela falar que estava tudo bem. Olha a minha falta de fé, né? Porque eu, como espírito, eu já, em tese, eu teria que já entender que estava tudo bem. Mas eu cheguei atrasado, enfim, né? Não deu para pegar a carta da minha avó. E esse meu amigo foi lá e conseguiu essa carta. E eu fiquei pensando, olha como eu sou egoísta, né? Porque eu estudo a doutrina espírita. Que fé que eu tenho, né? Porque as cartas consoladoras, no fundo, elas são um instrumento de evangelização e para mostrar fé também, né? Bom, esse amigo meu me manda o WhatsApp e fala assim, olha, era a carta dele. Olha aqui a assinatura da carta. Tirou a foto da assinatura e tirou a foto do RG do menino. A mesma assinatura. A mesma. Olha como a espiritualidade trabalha na nossa vida, né? Aí ele virou para mim e falou assim, agora eu fechei um ciclo na minha vida. Esse amigo meu voltou a ter fé na vida. E automaticamente eu passei também a ter mais fé. Por conta de toda essa história que eu contei para vocês. Então, meus amigos, não importa a dor que vocês estão passando agora. Se é uma dor espiritual, como a Pompeia disse, né, que tem as cirurgias, pode ser uma dor física, né, como o nosso amigo Chico falava, tudo passa, vai passar. É só a gente confiar, é só a gente conhecer, é só a gente ter paciência e manter o nosso caminho com integridade. Tudo bem? Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa noite. Tá? Desculpa talvez ficou um pouco ruim de escutar quem estava no fundo, mas espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos. Obrigado.